Quando seu mau pressentimento salvou você? História um. Eu estava caminhando na floresta sozinho. Eu sei, muito inteligente, quando tive a sensação de que eu estava correndo perigo. E normalmente, quando eu me sentia assim, eu saía de onde estava e procurava abrigo. Mas naquele dia, eu ignorei a sensação de perigo. Fui até uma colina, dei meia volta e retornei. Mais ou menos no mesmo lugar em que tive a sensação ruim, notei pegadas de uma onça parda cruzando com as minhas pegadas na neve. As pegadas dela seguiram as minhas por alguns metros e depois foram em direção a um arbusto que dava vista para o local onde eu estava e para a colina. Saí correndo imediatamente e evitei me aproximar de qualquer lugar onde a onça pudesse estar se escondendo. Ocasionalmente, atrás de mim, eu ouvia barulho de algo se mexendo nos arbustos e nas árvores, ou neve caindo de galhos. História 2. Uma vez no ensino fundamental tive uma experiência parecida com essa, enquanto estávamos no recreio. O recreio foi normal e saímos no horário normal, mas algo me pareceu muito estranho. Só que como eu tinha 8 anos e ainda não tinha bom senso, deixei aquela sensação de lado. Acontece que tinha um cara que estava procurando crianças no parquinho para atrair elas para uma van branca, tipo aquelas dos filmes de terror. História 3. Não aconteceu comigo, mas quando minha mãe era adolescente, em 18 de novembro de 1987, ela estava indo a Londres para visitar uma amiga. Era por volta das 7h20 da noite, e ela decidiu pegar um táxi em vez de ir de metrô, porque ela sentiu uma sensação ruim quando olhou para a estação de metrô King's Cross. 10 minutos depois, a estação inteira pegou fogo, e 30 das 40 pessoas que estavam lá não sobreviveram. Se ela tivesse decidido pegar o metrô, provavelmente teria tido o mesmo destino das outras pessoas. História 4. Me levantei e senti uma tontura, como se as paredes estivessem se mexendo. Cheguei na pessoa mais próxima e pedi uma carona até o hospital. Sinceramente, eu já senti essa tontura antes umas centenas de vezes. Se eu tivesse ignorado o fato, não estaria mais aqui para contar essa história. Meus pulmões estavam com 30% da capacidade, pois eu estava me afogando em líquidos e não tinha absolutamente nenhum outro sintoma, além da breve sensação de tontura. Além disso, eu estava me sentindo um pouco abatido e não tinha comido. Quanto mais eu analiso a situação, mais confuso eu fico. Até hoje eu não sei o que me fez ter pedido carona a um estranho até o hospital, mas isso salvou a minha vida. História 5. Já postei isso antes. Levei meus 2 bebês para uma creche domiciliar, administrada por uma mulher adorável. Cerca de 9 dias depois, o filho adolescente da mulher estava em casa quando fui buscar meus filhos. Ele me deu uma sensação muito assustadora. Tirei as crianças da creche e as coloquei em outro lugar. Talvez uns 10 anos depois, esse garoto desviveu 2 pessoas e depois desviveu a própria mãe. História 6. Fui a uma festa da faculdade e um dos caras que estavam lá me deixou muito desconfortável. Ele nunca fez nada comigo, mas algo parecia estranho. Eu continuava jogando as minhas doses de bebida fora sem ninguém perceber, porque ficar bêbada parecia uma má ideia. Acabei convidando uma amiga para ir embora junto comigo porque eu não estava me sentindo bem naquele lugar. Aí aquele cara falou que estávamos sendo fracas por não beber mais doses. Para resumir a história, ele fez mal para outra garota na festa naquela noite. História 7. Um amigo disse que deveríamos ir a uma festa para a qual ele foi convidado por um colega de classe. Acabamos indo de carro até lá e percebemos que a vizinhança não era muito agradável e era um pouco estranha. Vimos que a casa tinha algumas luzes acesas no quintal, mas estava um pouco silenciosa demais para ser uma festa. Decidi que não deveríamos ir, pois havia algo muito estranho. Meu amigo acabou descobrindo que o colega de classe que o convidou foi roubado e ameaçado quando foi à festa. No final das contas, era uma festa falsa usada para atrair pessoas para um roubo. História 8. Sou bombeiro. Fomos chamados para um incêndio em uma árvore, iniciado por fios elétricos que tinham caído. Paramos o caminhão e eu estava confiante de que meu motorista e o líder da equipe estão fazendo seu trabalho direito.
Estacionamos ao lado de um conjunto de fios elétricos que não tinham caído e saímos do caminhão. Era uma noite com muito vento e posso ver os fios balançando. Então expresso minhas preocupações ao meu líder de equipe, que diz que vai ficar tudo bem. Pegamos a mangueira. O risco do fogo da árvore se alastrar e pegar fogo em alguma casa superava o risco potencial de um arco elétrico. E além disso, a linha foi desconectada quando caiu. Eu estou no galho pronto para começar a apagar o fogo com as outras duas pessoas perto de mim quando sinto um calafrio. Olho para cima, vejo os fios balançando violentamente e grito: Sai, sai, sai! Quando nós três corremos para fora do caminho, ouvimos um barulho. E o fio se soltou e caiu bem no lugar que a gente estava, e continuava conectado ao poste de energia. Se eu não tivesse sentido aquele calafrio, muito provavelmente não teríamos sobrevivido. História 9. Bem, eu estava caminhando para casa. Não era muito tarde e moro em uma área bem segura. Mas era aquela época do ano em que começava a escurecer muito cedo, então parecia meio sombrio, sei lá. Daí eu passo por um cara de suéter vermelho e calça de moletom vermelha, e ele me olha estranho. Talvez ele estava bêbado, de qualquer forma tem alguma coisa errada com ele. Continuo andando, olho para trás. Ele ainda está lá. Atravesso a rua, ele atravessa comigo. Assim que viro uma esquina, corro para o meu complexo de apartamentos. Entro no portão com senha e espero. Ele chega 1 minuto depois e me encara pelo vão do portão. Ele fica me encarando por uns bons 10 segundos e depois corre de volta pelo mesmo caminho que veio. Me arrepio só de recontar essa história. História 10. Estava andando de moto com um amigo na garupa. Estávamos descendo uma estrada de terra, atrás de um caminhão que transportava um monte de pneus velhos de carro quando, de repente, decidi que não deveríamos estar ali. Então reduzi bem a velocidade para deixar o caminhão ficar bem mais adiante que nós. Bem na hora que eu fiz isso, um dos pneus caiu do caminhão e foi parar bem onde deveríamos estar se eu não tivesse reduzido a velocidade. História 11. Aos 5 anos, quase fui sequestrada por estranhos no parque que tinham um monte de brinquedos em um cobertor e tentaram me atrair para o trailer deles. Olhei para meu pai, que estava falando com seu amigo a talvez 100 metros de distância. Senti uma pontada na barriga quando um deles tentou me persuadir, pegando meu braço para me levar embora. Eu gritei e corri como nunca corri antes de volta para o meu pai. Anos depois, descobri que essas mesmas pessoas sequestraram outras crianças e não tiveram tanta sorte. Nunca ignorei um mau pressentimento desde então. Edição. Obrigado por todos os comentários positivos. E para a sua informação, confiem em mim. Uma vez que meu pai superou o choque, ele chamou minha atenção não apenas por ter me afastado, mas por ter falado com completos estranhos. Conversei um pouco com minha mãe sobre isso hoje, e ela me disse que meu pai desabou quando chegou em casa e se culpou pelo acontecido. Mas tenham uma visão positiva sobre isso, pessoal. Este é apenas um caso, por mais assustador que seja, em que meu instinto me levou na direção certa. E minha intuição para o perigo agora é excelente. Eu realmente acredito que tudo acontece na nossa vida por uma razão. Eu confiei nos meus instintos e eles me mantiveram segura e ainda me mantêm. História 12. Acordei às 3 da manhã uma vez sentado na cama. Eu me senti alerta e meu coração disparou quando vi que meu gato também estava alerta. Ele estava bem acordado aos meus pés com as orelhas em pé. Mas não vi nem ouvi nada estranho. Algo parecia errado e eu não conseguia relaxar. Então me levantei e fui para a cozinha. Acendi algumas luzes e comi um lanche, embora não estivesse com tanta fome. Por fim, voltei para a cama. Descobrimos na manhã seguinte que alguém tinha parado pela metade enquanto usava um tipo de ferramenta para cortar silenciosamente um grande buraco na janela de vidro da sala de estar. Eles estavam tentando entrar na casa, bem ao lado do meu quarto. Acho que quando eu acendi as luzes eles se assustaram. Edição.
Só para acrescentar que tivemos 2 longos anos de problemas com nossos vizinhos. Eles entravam repetidamente em nossa propriedade e ficaram bravos porque colocamos uma cerca de 3 metros de altura para ninguém mais entrar no nosso terreno. Isso aconteceu depois que a cerca foi colocada e 2 dias antes de todos eles se mudarem. Ainda bem que esses lixos foram embora. História 13. Houve algumas vezes que não dei ouvidos ao meu instinto, mas uma delas se destacou onde eu agi baseado no meu pressentimento. Eu morava em uma cidade menor de Minnesota, perto de alguns trilhos de trem e uma ciclovia que se estende para fora da cidade até a floresta. Uma noite eu estava sentado na minha varanda bebendo algumas cervejas com um amigo meu. 2 caras se aproximaram de nós meio que do nada, e imediatamente algo pareceu estranho com eles. É uma cidade universitária e pessoas bêbadas aparecem muito na sua varanda, ou aleatoriamente apenas dizem oi, a caminho ou voltando dos bares do centro. Mas esses caras tinham uma vibração ruim. Eu tinha um taco de beisebol deitado ao meu lado na varanda, então eu o peguei e segurei no meu colo. Um cara me pergunta: "Você tem cigarro?" Meu amigo diz que não. O outro cara chega bem perto, quase na varanda, e diz: "Você viu meu rosto?" Eu continuei olhando para frente, mas não diretamente para ele, e apenas disse: "Não, cara, não vimos nada." Ele disse algo como: "Que bom." E os dois foram embora. 2 noites depois, estou sentado na minha sala de estar, junto com o mesmo amigo, e o noticiário local está passando na TV. 2 caras tinham sido presos por roubar e desviver um homem algumas noites atrás na trilha perto dos trilhos de trem perto de onde eu moro. Meu amigo tinha visto os rostos deles. E eu também quando pediram um cigarro. Eram aqueles mesmos caras. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.